Capítulo 1 – Comunicação não violenta. O conceito da comunicação não violenta foi idealizado pelo psicólogo americano Marshall Rosenberg, por volta de 1970, que buscou encontrar uma comunicação que fosse mais assertiva e que fizesse com que a pessoa receptora entendesse o que você está falando sem causar dor ou ofensas. Essa é uma forma de se comunicar verbalmente, tendo como suas principais vertentes a compaixão, empatia e respeito. As pessoas que praticam a CNV se tornam mais autênticas na comunicação, recebem melhor compreensão, possuem habilidade de resolução de conflitos e maior conexão com as pessoas. Mas, além de resolver conflitos, a CNV permite com que você entenda a origem das suas emoções e sentimentos e não culpe ou desconte em outra pessoa o que você está sentindo naquele momento. Ou seja, a sua relação consigo mesmo, e com os outros será melhor, e você será capaz de compreender suas necessidades e alcançar o que deseja. É próprio à natureza humana gostar de dar e receber de forma compassiva. No entanto, o que acontece que nos desliga de nossa natureza compassiva, levando-nos a nos comportarmos de maneira violenta e baseada na exploração das outras pessoas? E inversamente, o que permite que algumas pessoas permaneçam ligadas à sua natureza compassiva mesmo nas circunstâncias mais penosas? Ao estudar os fatores que afetam nossa capacidade de nos mantermos nesse estado, é impressionante como a linguagem e o uso das palavras são cruciais. Esses elementos nos levam a nos entregarmos de coração, ligando-nos a nós mesmos e aos outros de maneira tal que permite que nossa compaixão natural floresça. Embora possamos não considerar violenta a maneira de falarmos, nossas palavras não raro induzem a mágoa e a dor, seja para os outros, seja para nós mesmos. Entenda, classificar e julgar as pessoas estimula a violência. Comparações são uma forma de julgamento e há menos violência em culturas nas quais as pessoas pensam em termos das necessidades humanas. Gandhi já dizia, a menos que nos tornemos a mudança que desejamos ver acontecer no mundo, nenhuma mudança jamais acontecerá. Infelizmente estamos todos esperando que os outros mudem primeiro. Capítulo 2 – A bondade contagia. A CNV se baseia em habilidades de linguagem e comunicação que fortalecem a capacidade de continuarmos humanos, mesmo em condições adversas. Ela não tem nada de novo. Tudo que foi integrado à CNV já era conhecido havia séculos. O objetivo é nos lembrar do que já sabemos, isto é, de como nós, humanos, deveríamos nos relacionar uns com os outros e nos ajudar a viver, de modo que se manifeste concretamente esse conhecimento. A CNV nos ajuda, portanto, a reformular a maneira pela qual nos expressamos e ouvimos os outros. Quando a utilizamos para ouvir nossas necessidades mais profundas e as dos outros, percebemos os relacionamentos por um novo enfoque. Em outras palavras, à medida que a CNV substitui nossos velhos padrões de defesa, recuo ou ataque diante de julgamentos e críticas, vamos percebendo a nós e aos outros, assim como nossas intenções e relacionamentos com um novo olhar. No nível mais profundo, ela é um lembrete permanente para mantermos nossa atenção concentrada lá onde é mais provável acharmos o que procuramos. Quando nos entregamos de coração, nossos atos brotam da alegria que surge e resplandece sempre que enriquecemos de boa vontade a vida de outra pessoa. Para usarmos a CNV, as pessoas com quem estamos nos comunicando não precisam conhecê-la, ou mesmo estar motivadas a se comunicar compassivamente conosco. Se nos ativermos aos princípios da CNV, motivados somente a dar e a receber com compaixão, e fizermos tudo o que pudermos para que os outros saibam que esse é nosso único interesse, eles se unirão a nós no processo, e conseguiremos nos relacionar com compaixão uns com os outros. A bondade contagia. Capítulo 3 – O processo da CNV. Para chegar ao mútuo desejo de nos entregarmos de coração, precisamos conhecer os 4 componentes do modelo da CNV. 1. Observação. 2. Sentimento. 3. Necessidades. 4. Pedido. 1. Observação. O primeiro componente da CNV acarreta necessariamente que se separe observação de avaliação. Quando combinamos observações com avaliações, os outros tendem a receber isso como crítica e resistir ao que dizemos. A CNV é uma linguagem dinâmica que desestimula generalizações estáticas. Em vez disso, as observações devem ser feitas de modo específico, para um tempo e um contexto determinado.
Por exemplo, João não marcou nenhum gol em 20 partidas é uma observação. Já dizer João é péssimo jogador de futebol é um julgamento. É uma opinião ou avaliação que não agrega em nada. No trabalho, evite as palavras nunca, sempre e jamais. Dessa forma, se você quer dizer a um colaborador que ele não tem cumprido prazos, no lugar de dizer você nunca cumpre prazos, diga algo como: eu tenho visto que seus últimos prazos estão atrasados. Se você reparou, por exemplo, que determinada pessoa não prestou atenção no que você disse porque estava no celular, ao invés de dizer João, você não presta atenção no que eu falo, você pode dizer: João, percebi que durante a reunião você estava mexendo no celular. Você percebeu que, em vez de atacá-lo com uma fala julgadora, nós apenas apresentamos o fato e descrevemos o que aconteceu? Existe uma diferença muito grande entre observar fatos e dar um soco no estômago do outro. 2. Identificar e expressar sentimentos. O primeiro componente da CNV é observar sem avaliar. O segundo é expressar como nos sentimos. A pessoa madura se torna capaz de diferenciar sentimentos em muitas nuances. Algumas experiências são fortes e apaixonadas, ao passo que outras são delicadas e sensíveis, tal qual os diferentes trechos de uma sinfonia. Entretanto, para muitos de nós, os sentimentos são limitados como as notas de um toque de clarim. Por isso, é preciso que você se auto-observe e transforme em palavras o que você sentiu naquele momento, sem considerar o que outras pessoas disseram ou fizeram, mas sim a sua necessidade. Ainda sobre a situação que aconteceu no exemplo anterior, você poderia dizer: João, eu senti bastante desconforto e vergonha quando percebi que você estava mexendo no celular enquanto coisas importantes eram apresentadas na reunião. 3. Reconhecimento das necessidades. O terceiro componente da CNV é o reconhecimento das necessidades que estão por trás de nossos sentimentos. O que os outros dizem e fazem pode ser o estímulo, mas nunca a causa de nossos sentimentos. Quando alguém se comunica de forma negativa, temos 4 opções de como receber essa mensagem: culpar a nós mesmos, culpar os outros, perceber nossos próprios sentimentos e necessidades, perceber os sentimentos e necessidades escondidos por trás da mensagem negativa da outra pessoa. Julgamentos, críticas, diagnósticos e interpretações dos outros são todas expressões alienadas de nossas próprias necessidades e valores. Quando os outros ouvem críticas, tendem a investir sua energia na autodefesa ou no contra-ataque. Quanto mais diretamente pudermos conectar nossos sentimentos a nossas necessidades, mais fácil será para os outros reagirem compassivamente. Num mundo onde com frequência somos julgados severamente por identificarmos e revelarmos nossas necessidades, fazer isso pode ser muito assustador, especialmente para as mulheres, que são ensinadas socialmente a ignorar as próprias necessidades para cuidar dos outros. No decorrer do desenvolvimento da responsabilidade emocional, a maioria de nós passa por 3 estágios que são: a escravidão emocional, isto é, acreditar que somos responsáveis pelos sentimentos dos outros. O estágio ranzinza, no qual nos recusamos a admitir que nos importamos com os sentimentos e necessidades de qualquer outra pessoa. A libertação emocional, na qual aceitamos total responsabilidade por nossos próprios sentimentos, mas não pelos sentimentos dos outros. E ao mesmo tempo temos consciência de que nunca poderemos atender a nossas próprias necessidades à custa dos outros. Na CNV, distinguimos entre as palavras que expressam sentimentos verdadeiros e aquelas que descrevem o que pensamos que somos. Uma descrição do que pensamos que somos: sinto que sou mau violonista. Nessa afirmação, você está avaliando sua habilidade como violonista, em vez de expressar claramente meus sentimentos. Expressões de sentimentos verdadeiros: estou desapontado comigo mesmo como violonista. Estou impaciente com meus resultados como violonista. Me sinto frustrado como violonista. Portanto, o sentimento real por trás da avaliação como mau violonista pode ser de decepção, impaciência, frustração ou alguma outra emoção. Outra coisa, lembre-se de que ninguém tem culpa daquilo que você sente. Talvez outras pessoas não teriam o mesmo sentimento no seu lugar. Com suas habilidades atuais em violino, pode ser que outra pessoa sentiria prazer, satisfação, felicidade ou contentamento.
Por isso, mesmo comunicando seu sentimento, busque não criar grandes expectativas, mas apenas avaliar o contexto e o que pode ser mudado para atender seus sentimentos. Então, ao entender nossos reais sentimentos, podemos reconhecer nossas necessidades, que podem ser diferentes do outro. A partir daí podemos pedir ou buscar aquilo que enriquecerá nossas vidas. 4. Pedir aquilo que enriquecerá nossa vida. O quarto componente da CNV aborda a questão do que gostaríamos de pedir aos outros para enriquecer nossa vida. Agora chegou a hora de formular um pedido específico que faça com que as suas necessidades sejam atendidas. O pedido não deve soar como uma exigência, mas sim como uma solicitação, fazendo com que a pessoa receptora haja com compaixão. Foque no que você realmente quer. Exemplo: João, na próxima reunião, você pode evitar o celular durante a apresentação? Tentamos evitar frases vagas, abstratas ou ambíguas, e nos lembramos de usar uma linguagem de ações positivas ao declararmos o que estamos pedindo, em vez de o que não estamos. Quando falamos, quanto mais claros formos a respeito do que desejamos obter como retorno, mais provável será que o consigamos. Uma vez que a mensagem que enviamos nem sempre é a mesma que a recebida, precisamos aprender como descobrir se nossa mensagem foi ouvida com precisão. Especialmente ao nos expressarmos para um grupo, precisamos ser claros quanto à natureza da resposta que desejamos obter. Caso contrário, poderemos iniciar conversas improdutivas que desperdiçam um tempo considerável de todos. Sabe aquela reunião que ocupa horas do seu dia e que não resolve nada? Pois bem, pedidos são percebidos como exigências quando os ouvintes acreditam que serão culpados ou punidos se não os atenderem. Podemos ajudar os outros a confiar em que estamos fazendo um pedido, e não uma exigência, se indicarmos nosso desejo de que eles nos atendam somente se puderem fazê-lo de livre vontade. O objetivo da CNV não é mudar as pessoas e seu comportamento para conseguir o que queremos, mas, sim, estabelecer relacionamentos baseados em honestidade e empatia, que atenderão necessidades coletivas. Para concluirmos aquele exemplo com o João e seu bendito celular, às vezes, essa pessoa tem maior cargo ou mais responsabilidades e, consequentemente, menos tempo, tendo que solucionar várias coisas ao mesmo tempo. Além disso, pode ser que ele já teve acesso às informações que estavam sendo apresentadas ali e decidiu estar presente, mas usar seu tempo para resolver outras demandas da empresa. Basicamente, tenha empatia e tente entender as situações separadamente. Todo mundo tem seus motivos. Assim como você esteve tentando resolver uma situação pacificamente, pode ser que o outro também estivesse. A comunicação é a chave, e ela pode resolver muitos problemas. Então, recapitulando. Primeiro vamos observar os fatos. Olá, tudo bem? Mês passado eu mandei um convite por e-mail para participar de uma palestra que irá acontecer aqui na empresa e vi que você ainda não respondeu. 2. Depois, expressar os sentimentos. Senti um pouco de angústia e ansiedade, já que a palestra é amanhã e ainda não recebi sua resposta. 3. Expressando a sua necessidade. Enviei o convite antecipadamente porque eu precisava da sua resposta para reservar um lugar na frente para você. Por fim, o pedido. Você consegue, por favor, dar alguma resposta até às 18 horas de hoje? Capítulo 4. Receber com empatia. A empatia é a compreensão respeitosa do que os outros estão vivenciando. É, no português claro, se colocar no lugar do outro. Acontece que, em vez de oferecermos empatia, muitas vezes sentimos uma forte urgência de dar conselhos ou encorajamento e de explicar nossa própria posição ou nossos sentimentos. Entretanto, a empatia requer que esvaziemos nossa mente e escutemos os outros com a totalidade de nosso ser. Na CNV, não importa quais palavras os outros usem para se expressar, simplesmente prestamos atenção em suas observações, sentimentos, necessidades e pedidos. Podemos então desejar repetir o que ouvimos, parafraseando o que compreendemos. Entendi. Você precisa melhorar seus movimentos coordenados e automáticos para se tornar um bom músico, correto? Permanecemos assim em empatia, permitindo que os outros tenham ampla oportunidade de se expressar antes de começar a propor soluções ou pedir por amparo. E tudo isso deve ser real, precisamos sentir empatia para dar empatia. Por sermos convocados a revelar nossos pensamentos e necessidades mais profundos, às vezes podemos achar desafiador nos expressarmos em CNV.
Entretanto, essa expressão fica mais fácil depois que entramos em empatia com os outros, porque teremos então tocado sua humanidade e percebido as qualidades que compartilhamos. Quanto mais nos conectamos com os sentimentos e necessidades por trás das palavras das outras pessoas, menos assustador se torna nos abrirmos para elas. Dessa forma, é preciso manter especial atenção às situações em que somos mais relutantes em expressar vulnerabilidade, aquelas em que desejamos manter uma imagem durona, por medo de perdermos a autoridade ou o controle. Nossa capacidade de oferecer empatia pode nos permitir continuar vulneráveis, desarmar situações de violência em potencial, ajudar a ouvir a palavra não sem tomá-la como rejeição, reviver uma conversa sem vida e até a escutar os sentimentos e necessidades expressos através do silêncio. Repetidas vezes as pessoas transcendem os efeitos paralisantes da dor psicológica, quando elas têm suficiente contato com alguém que as possa escutar com empatia. Capítulo 5. O que bloqueia a compaixão? Ao estudar a questão do que nos afasta de nosso estado natural de compaixão, identificamos algumas formas específicas de linguagem e comunicação que contribuem para nosso comportamento violento em relação aos outros e a nós mesmos. Trata-se do que ele chama de comunicação alienante da vida. Entre suas formas principais destacam-se os julgamentos moralizadores que subentendem uma natureza errada ou maligna nas pessoas que não agem em consonância com nossos valores. O ato de fazer comparações com outras pessoas, o que nos deixa infelizes ao tentarmos acompanhar modelos inatingíveis. A negação de responsabilidade que obscurece a consciência do nosso protagonismo enquanto indivíduos e nosso compromisso perante a sociedade. Aqui, é importante não confundir juízos de valor com julgamentos moralizadores. Todos fazemos juízos de valor sobre as qualidades que admiramos na vida. Por exemplo, podemos valorizar a honestidade, a liberdade ou a paz. Os juízos de valor refletem o que acreditamos ser melhor para a vida. Fazemos julgamentos moralizadores de pessoas e comportamentos que estão em desacordo com nossos juízos de valor. Por exemplo, a violência é ruim. Pessoas que matam outras são más. Se tivéssemos sido criados falando uma linguagem que facilitasse exprimir compaixão, teríamos aprendido a articular diretamente nossas necessidades e nossos valores, em vez de insinuarmos que algo é ou está errado quando eles não são atendidos. Por exemplo, em vez de João é um cara que fala de forma violenta no escritório, poderíamos dizer: tenho medo do uso da violência verbal para resolver conflitos ou valorizo a resolução de conflitos por outros meios que diferem da violência verbal. Capítulo 6. Conectar-se compassivamente. A aplicação mais crucial da CNV pode ser em como tratamos a nós mesmos. Quando cometemos erros, podemos utilizar os processos de luto e perdão para nos mostrar onde podemos crescer, em vez de nos enredarmos em julgamentos moralizadores sobre nós mesmos. Ao avaliarmos nosso comportamento em termos de nossas próprias necessidades não atendidas, o ímpeto pela mudança surge não da vergonha, culpa, raiva ou depressão, mas de nosso genuíno desejo de contribuir para o nosso bem-estar e o dos outros. Também cultivamos a autocompaixão ao escolhermos conscientemente em nossa vida diária agir apenas a serviço de nossas próprias necessidades e valores, em vez de por obrigação, por recompensas extrínsecas, ou para evitar a culpa, a vergonha ou a punição. Se revisarmos as ações sem alegria às quais costumamos nos sujeitar e substituirmos devo fazer por escolho fazer, descobriremos mais prazer e integridade em nossa vida. O verbo dever é uma palavra violenta. Eu deveria saber, eu deveria ter feito aquilo. Na maioria das vezes em que usamos esse verbo com nós mesmos, resistimos ao aprendizado, porque dever implica que não há escolha. Seres humanos, ao ouvirem qualquer tipo de exigência, tendem a resistir, porque ela ameaça nossa autonomia e nossa forte necessidade de termos escolhas. Seres humanos não foram feitos para serem escravos. Use a frase, eu escolhi fazer. Se o desempenho de um trabalhador é guiado pelo medo da punição, pelo dever, o serviço é feito, mas a moral é afetada. Mais cedo ou mais tarde, a produtividade diminuirá. Você deve escolher ser um bom profissional, um bom pai ou mãe, filho ou filha, avó ou avô, amigo ou amiga. Capítulo 7. Expressar a raiva plenamente. Culpar e punir os outros são expressões superficiais de raiva. Se desejamos expressar plenamente nossa raiva, o primeiro passo é eximir a outra pessoa de qualquer responsabilidade por nossa raiva.
Em vez disso, fazemos brilhar a luz da consciência sobre nossos próprios sentimentos e necessidades. Ao expressarmos nossas necessidades, é bem mais provável que elas sejam atendidas do que se julgarmos, culparmos ou punirmos os outros. No português claro, sempre que agimos de forma violenta, perdemos a razão e, a partir daí, as pessoas não ficarão do nosso lado. Os 4 passos para expressar a raiva são: 1. Parar e respirar. 2. Identificar nossos pensamentos que indicam julgamentos. 3. Conectar-nos com nossas necessidades. 4. Expressar nossos sentimentos e necessidades não atendidas. Às vezes, entre os passos 3 e 4, podemos escolher entrar em empatia com a outra pessoa, de modo que ela possa nos escutar melhor quando nos expressarmos no passo 4. Para que essa metodologia seja realmente eficaz, precisamos avançar em nosso próprio ritmo tanto ao aprendermos quanto ao aplicarmos a CNV. Às vezes, por mais que expressemos nossos sentimentos e abordemos nossas necessidades não atendidas, ainda é possível que não consigamos nossos objetivos. A frustração faz parte do jogo. Vida que segue. O uso da força para proteger. Em situações em que não há uma oportunidade de comunicação, como naquelas em que há perigo iminente, podemos precisar recorrer à força como meio de proteção. A intenção por trás do uso protetor da força é evitar danos ou injustiças, e nunca punir ou fazer que as pessoas sofram, se arrependam ou mudem. O uso punitivo da força tende a gerar hostilidades e reforçar a resistência ao próprio comportamento que buscamos obter. Além disso, a punição diminui a boa vontade e a autoestima, desviando nossa atenção do valor intrínseco de uma ação para suas consequências externas. Portanto, culpar e punir não contribuem para as motivações que gostaríamos de inspirar nos outros. Capítulo 8. Comunicação agressiva. Ao nos concentrarmos naquilo que realmente desejamos, em vez de naquilo que há de errado com os outros ou com nós mesmos, a CNV nos dá as ferramentas e a compreensão de que precisamos para criar um estado mental mais pacífico. Se você parar para pensar, não é difícil identificar alguém que age de forma violenta com uma comunicação agressiva. Normalmente, essas pessoas costumam adotar alguns hábitos em comum. Falar muito alto. Interromper os outros com frequência. Demorar muito para passar a palavra. Usar sarcasmo. Fazer barulho intencionalmente com as suas tarefas enquanto os outros falam. Se um ou mais colaboradores da empresa apresentarem esses comportamentos, vale uma conversa para tratar do assunto. Mais do que isso, sempre observe para aprender a não fazer o mesmo. Como lidar com casos de comunicação violenta no ambiente de trabalho? Primeiramente, é preciso estabelecer uma cultura organizacional de paz e empatia na sua empresa, a fim de que os colaboradores que não se enquadrem nesse comportamento e tenham uma comunicação violenta possam ser mais facilmente alertados para o problema. Para passar essa mensagem a todas as pessoas da sua empresa, é válido utilizar reuniões, palestras, encontros, dinâmicas de grupo e tudo aquilo que estiver ao seu alcance para conscientizar as pessoas da necessidade de praticar a comunicação não violenta. A partir disso, será possível corrigir eventuais casos de comunicação agressiva no ambiente de trabalho, sempre com conversas individuais com os envolvidos, deixando clara a importância da CNV para a cultura organizacional. Gestores da CNV no trabalho. Psicólogos usam a CNV com seus pacientes no consultório. Já você deve usar a CNV em sua vida. Capítulo 9. Considerações finais. Ao aplicar essas orientações em sua vida prática, tanto no ambiente profissional quanto familiar, você contribuirá para a construção de um mundo onde as necessidades de todos sejam atendidas pacificamente. Todos queremos um mundo menos violento, mas como contribuímos com isso? Apesar de você ser apenas um indivíduo, pode e deve contribuir para que isso se realize, facilitando a criação de sistemas enriquecedores dentro de si mesmo. O bem é contagiante. Esperamos que tenha gostado desse curso de comunicação não violenta. Desejamos a você todo o sucesso do mundo. Agora você pode solicitar o seu certificado se assim o desejar. Até o próximo curso!